bem. Pronto, então, muito boa tarde a todos. Retomamos hoje as nossas Smart Discussions. Como já demos nota, já fizemos 300 Smart Discussions nestes 5 anos e meio de Cheio Nós. Acho que é um número muito interessante. Mas hoje temos connosco aqui dois ilustres professores de economia, amigos, que obviamente nos vão brindar com uma reflexão, como sempre, da maior qualidade sobre para onde é que vai a economia, que é algo que nos preocupa a todos. Antes de passar primeiro ao Manuel Rodrigues e depois ao João, embora combinemos que vai ser uma dinâmica mais interativa entre os dois, até para ser mais interessante, dá nota das duas próximas temáticas queixas. Nós fazemos sempre isso. Portanto, amanhã vamos ter uma sessão também muito interessante, para quem puder, sobre o tema do talento. Como sabemos, é um tema crítico, ainda há um bocado estamos a falar sobre isso. Como é que conseguimos reter, como é que conseguimos evitar que os nossos talentos vão para fora, como é que conseguimos também trazer talentos fora para o nosso país. E temos connosco o Carlos Cezões, que é uma pessoa que trabalha há muito tempo nesta área, e a Vera Rodrigues, que é diretor de recursos humanos da SONAI Modelo Continente, portanto, uma pessoa muito experiente nesta matéria. E na próxima segunda, 2 a 8, teremos uma ação que eu acho que vai ser muito interessante, porque esse é um tema que está muito na ordem do dia e tem muito a ver com todos, nomeadamente aqueles que são mais velhos, que é como envelhecer. Nós vamos ter connosco a professora Maria João Valente Rosa, que é uma conhecida geógrafa, mas que tem feito também algum trabalho sobre esta matéria, nomeadamente nos últimos anos, e a Rosália Vargas, que é diretora há muitos anos do Pavilhão do Conhecimento e do Ciência Viva, uma pessoa muito ligada à ciência e que nos vai transmitir a sua visão sobre o tema. Portanto, acho que vai ser uma ação absolutamente notável. Portanto, quem puder estar, recomendo vivamente. Mas voltando à sessão de hoje, nós hoje temos aqui connosco todos os professores de Economia. Portanto, o professor João Duque é professor do ISEG, é comentador da SIC, do Expresso, colunista do Expresso, portanto, é uma pessoa muito conhecida de todos, é um dos professores de economia mais conceituados e respeitados do nosso país. É sempre um gosto, com alguma regularidade, tê-lo aqui connosco, não é a primeira vez, felizmente já o tivemos aqui várias vezes, e hoje vai ter a companhia do Manuel Rodrigues, que é um economista e professor de economia também de muita qualidade. Ele neste momento é professor do King's College, em Londres, e também na ES, já foi secretário de Estado. É uma pessoa que estuda com muito rigor tudo que tem a ver com a evolução da macroeconomia e certamente que nos vai brindar com uma reflexão também muito interessante. O que nós combinamos é que o Manuel, como tem a apresentação, começa e depois o João Duque também vai interagindo e criamos aqui uma dinâmica antes de passarmos à conversa de todos. Manuel e João, muito obrigado e a palavra é vossa, está bem? Obrigado. Então, tomávamos então esta organização, eu ia falando um bocadinho sobre aqui esta nossa reflexão e o professor João Duque, quando entender, acrescentar algum elemento e depois já faria a intervenção a seguir. Perfeito. E antes de mais agradeço o convite do Jaime, que este fórum é cada vez mais uma responsabilidade participar nele, dado o nível dos oradores que o Jaime vai juntando aqui ao longo destas últimas 300 sessões, dos últimos 5 anos. E começo por saudar não só o Jaime, como também é um enorme prazer estar aqui nesta reflexão com o professor João Duque, que é uma pessoa quem tem muita admiração, já há muitos anos. Ainda era um estudante, já ouvia o professor João Duque falar de economia, e portanto agora também já sou um docente, tenho aqui o gosto de estar aqui a ladear o professor nesta intervenção. E por saudar também todos os presentes, já vejo que há aqui muitos amigos e pessoas de quem tenho muita amizade e respeito, como a engenheira Mira Amaral, e outras, o José Furtado, e muitos outros, eu não vou estar aqui, e que saudava também todos, de uma forma muito, muito amiga. Então, eu começaria aqui por introduzir uma temática, falando de crescimento, e começando por falar daquilo que é o crescimento global. Eu iria partilhar o ecrã sem querer que o ecrã fosse o centro aqui da nossa portanto, se o Jean puder dizer-me que está a funcionar, para conseguirmos... Está Jean, ótimo. consegue Sim, ver? perfeitamente. Olha, Está. eu vou deixar assim para conseguir controlar aqui do lado esquerdo. Está Acho que se vê ótimo, bem o mas está ecrã. ótimo. Pronto, portanto, aquilo, a primeira preocupação que tinha aqui era darmos um bocadinho, tentar dar previsibilidade neste conceito, neste contexto internacional de aparente grande imprevisibilidade. E a primeira questão, centrávamos sobre aquilo que é o crescimento global. E, utilizando como elemento o World Economic Outlook, consultamos aqui nesta reflexão que introduzimos para onde é que o crescimento mundial caminha, a quanto é que o mundo cresce em geral, como é que o mundo se organiza neste crescimento mundial entre economias avançadas e economias emergentes, e vemos que, de facto, o crescimento mundial tem vindo paulativamente a abrandar, não é? Portanto, ali entre o ano 2000 e 2010,
estávamos nos 4,5%. Hoje a média que se fala de crescimento mundial ronda os 3,8%, mas vemos que de facto nas séries mais longas em que tentamos prever o que é que será o mundo a crescer em 2030, 2040, em 2050, há uma tendência gradual, paulatina de abrandamento do crescimento global. E este crescimento, na verdade, este crescimento médio, e agora gostava que olhássemos aqui para a última previsão do World Economic Outlook nestes encontros de outono, que foi publicada agora a meio de outubro, o crescimento mundial destes 3% que falamos não nos diz nada, porque divide-se entre dois universos. O universo das economias avançadas, onde há de facto uma média de crescimento em torno dos 2%, e um conjunto de países emergentes, onde se encontra a China, que cada vez é menos emergente, onde esse crescimento médio ronda ou rondava tendencialmente os 4%, em média, sendo que a China chegou a crescer 11%, 12%, 13% e agora tem vindo, à medida que o seu PIB per capita tem vindo a convergir, tem vindo esse crescimento a abrandar conforme é expectável. Portanto, deste crescimento que nós estamos a falar e deste andamento global que influencia, obviamente, depois a reflexão sobre a economia europeia e a economia portuguesa, há uma questão que é central, que é a tendência de abrandamento do crescimento global. E isso é estrutural. Isso resulta, e se olharmos para aquilo que é o crescimento em 2024, 2/3 do crescimento, ou mais de 2/3 do crescimento de 2024 e de 25 e de 26 serão gerados na Ásia, entre a China e a Índia, e a China, tendencialmente, verá o seu crescimento abrandar, e isso ao acontecer, à medida que se transforma mais próximo de uma economia desenvolvida, evidentemente que esse contributo será menor e evidentemente que o crescimento global vai tender ele próprio a abrandar. Para além do efeito demográfico, que é um efeito muito explicativo do abrandamento do crescimento. Porquê? Porque se prevê que o mundo venha a ter uma redução da sua população que atingirá o seu pico entre 2050 e 2060. E isso é muito difícil crescer num mundo em que a população reduz, digamos assim. Pronto. Este mundo, e esta seria a primeira reflexão, que hoje se organiza desta forma, é um mundo que era muito dominado há 2, 3 décadas atrás pela expressão do produto interno bruto das economias avançadas, portanto, aqueles países que basicamente que fazem parte do eixo ocidental, portanto, Estados Unidos, Europa, e, portanto, tinham maior expressão no PIB mundial, e hoje, em 2025, vemos que, de facto, a economia, o maior bloco económico continua a ser os Estados Unidos, medido em dólares, atenção, e há um segundo bloco que tem uma expressão tão relevante quanto os Estados Unidos e os países de maior influência, Canadá e México, estão integrados, digamos assim, na sua esfera, que é de facto o bloco da China. E o bloco da China está cada vez mais a aproximar-se, e depois temos o bloco europeu, sendo que esta tarde com 3 blocos, temos os Estados Unidos a crescer em torno dos 2%, temos a Europa a crescer em torno de 1%, ou pelo menos o centro da Europa a crescer em torno de 1%, e temos a China a crescer entre 4% e 5%. Portanto, esta configuração que nós iremos perguntar, e nesta configuração ainda está aqui a Rússia integrada no bloco europeu, se não o bloco europeu nem sequer 1/3 representava, e nós perguntamos como é que o mundo será, portanto, isto é o mundo hoje, portanto, são 3 layers, são 3 fatias, não é? O bloco americano, o bloco da China e o resto, e como nós perguntamos como é que o mundo estará em 2050, e aqui há muito pouca volatilidade nestas previsões, porque a tendência de fundo estrutural é que o mundo ocidental, que hoje pesa cerca de 2/3 da TART, vai pesar todo junto e integrar cerca de 1/3 desta TART, do PIB. 1/3 será o mundo ocidental todo junto, portanto, aquelas duas fatias conversem-se numa, onde nós temos Estados Unidos, ainda integrando o Japão, o Reino Unido, a França, a Alemanha, portanto, e todo esse bloco. O outro bloco será o bloco da China, que será o bloco mais expressivo, e depois haverá um terceiro bloco de países com muita população, onde se encontra o Egito, o Paquistão, a Nigéria, por aí fora. Pronto, há de facto uma nova ordem mundial, que é uma ordem mundial que é inevitável, que resulta precisamente da expressão que tem a população e o crescimento económico na explicação do produto interno. Pronto, nesta dinâmica, há um fenómeno muito interessante, que é o fenómeno, antes de entrar depois na discussão, que é o fenómeno das tarifas, não é? Portanto, porquê que as tarifas surgem? Porquê que há esta tensão entre estes dois blocos económicos? Mas antes ainda de chegar às tarifas, nós dizemos, mas então parece que o bloco económico China só ganha a maior expressão em 2050, mas isso não é verdade. Porquê? Porque se nós olharmos, de facto, Estados Unidos versus China, vemos que há uma convergência do produto da China face aos Estados Unidos, em 2020, são os números de 2024,
2025 ainda nós temos os números fechados, estamos ainda em novembro, e que, portanto, vai haver um momento em que o produto interno bruto da China supera dos Estados Unidos. Mas este gráfico não corresponde à realidade. A realidade é bem diversa e a realidade é que o bloco chinês, o bloco, já superou os Estados Unidos por volta, antes mesmo de 2018. Porquê? Porque nós estamos a medir, comparar maçãs com laranjas. Isto é, estamos a comparar o PIB em dólares quando uma unidade monetária na China tem um poder de compra muitíssimo superior. Então, para podermos comparar maçãs com maçãs, temos que ajustar o produto interno bruto da China e dos Estados Unidos a unidades de poder de compra, e em unidades de poder de compra vemos que a expressão da China já muito superou a expressão dos Estados Unidos na dimensão económica. E se olharmos de facto para o mundo, vemos que em primeiro lugar em unidade de poder de compra temos a China, com um PIB ajustado de 40 trilhões, a seguir os Estados Unidos com cerca de um quarto menos, a seguir a China e a seguir a Rússia, o Japão e só depois é que vem a Alemanha e muito mais à frente a França e o Reino Unido. Pronto, esta é a nova dimensão e nesta nova dimensão há uma temática que é uma temática muito interessante, que será interessantíssimo abrirmos essa discussão aqui à volta, sem eu querer prolongar muito. Se o professor João Duque achar que eu já estou a falar demais, peço-lhe que me corrija ou que me interrompa. E o mesmo para o Jaime. Portanto, onde é que eu queria chegar aqui? O tema das tarifas. E de onde é que vem o tema das tarifas? Bem, nós vemos que os Estados Unidos, de facto, estão a perder esta liderança económica, mas há uma situação mais grave, que é uma situação que nós em Portugal conhecemos muito bem. E aqui eu vou buscar um gráfico, isto é o que nunca se faz, que é mostrar um slide onde ninguém consegue ver nada, mas este slide que está aqui, eu só gostava que nós olhássemos para duas linhas do slide. E nestas duas linhas é o capítulo 4 do relatório do Fundo Monetário Internacional sobre os Estados Unidos, que nós conhecemos bem em Portugal, porque vivíamos com este guião do Fundo Monetário durante vários anos, do Programa de Ajustamento, e aqui vemos que os Estados Unidos têm uma dívida pública, que em 2025 prevê-se que atinja os 126%, quase 127% do produto, mas que, e com uma posição líquida externa, isto é, uma dívida externa de menos 71%, quase 72% do produto em 2025 e que se mantém ela uma posição externa muito deficitária. Portanto, temos uma situação que nós conhecemos bem e que se está a agravar. Porquê? Porque o saldo orçamental em 2025 prevê-se que ronda os 7,6%, segundo o Fundo Monetário Internacional, e que se mantenha num patamar de 7% nos próximos anos, até ao final da década, o que faz com que a dívida pública se eleve, eu não consigo ver aqui o meu próprio slide, pus aqui a câmera, mas que se eleve próximo dos 136% do produto no final desta década. O que significa, nós sabemos bem que em Portugal, quando o produto se eleva acima dos 120, 130, a situação começa a ser muito incomportável, e a combinação de uma posição líquida externa muito negativa que nós tínhamos antes do resgate e de uma dívida pública muito elevada, com um déficit público crónico, coloca os Estados Unidos numa situação de maior ou de grande vulnerabilidade económica, e o que nos deixa a nós também numa situação difícil, porque nós corremos, o mundo ocidental corre a sua plataforma, o seu hardware. E porquê que os Estados Unidos é tão importante? Porque o dólar é a moeda de referência. Porque o dólar é a moeda de referência nas reservas dos bancos centrais, começando o primeiro banco central com maior exposição em investimentos em dólares é o Japão, a seguir é a China, mas a generalidade dos bancos centrais, em muitos casos, optou por ter uma parte das reservas denominadas em dólares. Os dólares é a moeda de referência, é a moeda que é utilizada como referencial de transação em muitos países emergentes que têm custos de financiamento muito elevados na sua própria moeda, emitem dívida em dólares e, portanto, esta vulnerabilidade financeira em finanças públicas e em contas externas dos Estados Unidos, se não for corrigida, põe em risco uma ordem mundial muito importante e muito relevante para a própria China, que é um dos principais investidores em moeda norte-americana, porque o nosso referencial de risco poderá vir a perder o seu efeito dourado, digamos assim. É a moeda que transaciona o ouro, é a moeda que transaciona as matérias-primas, o petróleo, e portanto todas as operações, e a própria China, quando tem que fazer uma transação, tem utilizado o dólar como referência, portanto quando quer importar do Brasil, converte a sua moeda renminbis em dólares, dólares em moeda em reais. Porquê? Porque isso permite-lhe também poder ter uma política monetária, uma política de definição de fixação da cotação da moeda, numa situação muito mais fácil de a definir. E aqui, porque é que esta situação se coloca? Os Estados Unidos vêm então tentar reduzir as suas contas externas, muito deficitárias, colocando tarifas em cima da equação
e aqui é que nós colocamos, então, a razão das tarifas é uma política, não é uma política desta administração, é uma tentativa de corrigir esta perda de pé daquilo que são as contas externas. E a questão das contas externas, sabemos que as tarifas é um imposto que é colocado não sobre os países parceiros, mas sobre os próprios norte-americanos, que sobre os bens importados terão um custom adicional, que irá, evidentemente, ajudar a compor as contas públicas, para além de uma necessidade, com 7% de déficit público anual recorrente, evidentemente vai ser necessário maior frugalidade e maior austeridade naquilo que é a despesa pública e a despesa de defesa e de outros orçamentos que nós sabemos. Portanto, quando falamos depois da defesa e da NATO e das contribuições, tudo vem bater naquilo que é um assunto de primeira ordem, agora é interessante, isto desapareceu, que é a questão das contas públicas certas e a necessidade de reduzir essa despesa pública. Pronto, e, portanto, se nós olharmos do lado da China, e é muito interessante fazermos essa reflexão do lado da China, o que é que a China tem vindo a fazer. Eu estou aqui a não seguir a ordem porque não queria perder muito tempo à volta dos slides, mas a China, temos aqui um gráfico que nos mostra a relação de moeda entre dólar e renminbi, e sabemos que um dólar era um renminbi e meio no início da década de 80. Entretanto, a China foi crescendo, foi gerando um saldo externo muito positivo, e entre 1980 e o dia de hoje, o renminbi passou de um rácio de um dólar, um renminbi e meio, para um dólar mais de 7 renminbis. Portanto, em vez de vermos a moeda a valorizar, a moeda foi desvalorizada. Porquê? Porque há uma fixação da moeda feita de forma administrativa, o que levou a que o renminbi tenha um valor hoje que é definido por decreto, evidentemente, que que lhe dá uma competitividade, evidentemente, industrial muito elevada. E, portanto, quando nós falamos na questão das tarifas, de 20% ou 30%, vemos que, de facto, a moeda da China, face aos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, desvalorizou, não desvalorizou para metade, não desvalorizou para um terço, não desvalorizou para um quarto, não desvalorizou para um quinto, desvalorizou para um sexto, e que, como não há livre circulação de capitais, é uma política que está à disposição da administração e do Banco Central chinês, onde poderá fazê-lo enquanto o renminbi não for uma moeda de referência internacional ou uma moeda de reserva. Os Estados Unidos já não o pode fazer, ou não pode fazer com a mesma facilidade, porque os Estados Unidos é de facto uma moeda de reserva e, portanto, as poupanças e a procura do dólar não está centrada à América, mas está centrada à poupança internacional e da generalidade das carteiras de investimento. Portanto, onde é que eu queria chegar? Quando nós colocamos uma tarifa de 20% sobre um bem, e temos aqui, por exemplo, uma capa de um telemóvel que custa 1,5 € ou 1,2 € comprada numa destas plataformas, seja a China ou a Temu, e nós pomos 20% de tarifa, a capa de telemóvel já não custa 1,2 €, custa 1,5 € ou custa 2 €, mas está muito longe do custo de equipamento produzido na Europa. E, portanto, aqui há de facto uma discussão entre o que é razoável, porque é que as tarifas surgem, qual é o valor de tarifas a qual deve ser fixado para poder tentar conter esta perda de competitividade nos Estados Unidos, mas a situação é de facto, quando olhamos para a política monetária da China, de facto a desvalorização de uma moeda para um quarto ou um quinto com fixação administrativa não é compensada com uma tarifa de 20%, evidentemente, não é? Mas pronto, as tarifas nunca serão uma solução para rebalancear este desequilíbrio, mas para nós também temos noção um bocadinho que quando a administração norte-americana anunciou mais tarifas, no mesmo instante a moeda chinesa desvalorizou 5%. Ainda não tinham entrado em vigor as tarifas sequer, tinham sido apenas anunciadas. Pronto, para terminar, eu julgo que daqui deixaria depois o resto dos slides para a discussão. A grande preocupação que surge no mundo em geral tem a ver com os níveis de endividamento e, portanto, vemos hoje que, e aqui temos o nível de endividamento da dívida pública da generalidade das economias, vemos que, eu tinha aqui outro slide, não era este por acaso, tinha aqui 3 tiras que me facilitava a vida, onde é que ela está? Que está este slide? Está aqui. Este slide é mais fácil, é de leitura mais fácil. Vemos que, de facto, quantas economias é que têm a dívida abaixo de 60% do produto, outrora um valor que nós entendíamos que era razoável, muito poucas. As generalidades dos países estão com uma dívida entre os 60 e os 80, mas muitos países europeus, como é o caso da França, a Itália, a Espanha, têm endividamentos bem acima dos 100% do produto. Portanto, hoje temos o maior nível de endividamento do mundo de sempre, e temos aqui de facto um gráfico do IIF que faz de facto o levantamento da dívida mundial,
do lado esquerdo em trilhões, do lado direito em percentagem do produto, e vemos de facto que a dívida mundial já aumentou. Aqui só estamos a cortar em 2016, entre 2016 e 2008 ela aumentou cerca de 70 pontos percentuais do PIB mundial, entre 16 e 25 aumentou de 320% do produto para 360% do produto mundial, do GDP global. Portanto, o que vemos que há de facto um endividamento muito elevado e muito mais elevado nos três setores nacionais, famílias, empresas e Estados, do que havia em 2016, e em 2016 esse valor estava muito acima do valor de 2008. Portanto, temos um mundo muito mais endividado, muito mais vulnerável do ponto de vista financeiro, que, portanto, está muito mais dependente do crescimento global como um fator para sustentar estes níveis elevados de dívida, quando medimos a dívida em percentagem do produto. Eu julgo que já falei demasiado, talvez fazia aqui uma pausa, deixava o nosso Muito bem. professor João João, Duque então se calhar falar. passamos ao João e depois introduzimos aqui a discussão com os nossos participantes e onde vocês também estão. Muito bem, Manuel, como sempre, muito objetivo. Manuel, depois consegue-me enviar a apresentação, não consegue? Consigo. Muito Os obrigado. slides depois partilharei. Está bem, obrigado. Eu vou só parar de. Ainda estou a partilhar o ecrã? Não. Estou. Sim. Muito bem. Mas também pode continuar com os slides. É só para nós, se calhar, é mais agradável para o professor João Duque ver sim. as fotografias. Como o professor quiser, como o professor João Duque quiser. Não, Se quiser. pode ficar. Pode ficar. Força, João. Bom, podes ficar. Bem, em primeiro lugar, também quero agradecer o convite, que é sempre muito desafiante, e o Manel, tivemos, a última vez que tentámos intervir, foi um malogrado que nunca mais voltou, que não voltou a insistir, um malogrado evento onde o Manel, por acaso, não foi e que eu fui, fartámos de rir. Foi? Engraçado. Foi um desencontro de vida. Nós nos encontramos, mas num evento, um desastroso evento que acabou por não acontecer, felizmente. Bom, eh, mas relativamente aqui ao tema que nos traz a reflexão, um, comungando completamente aquilo que é a análise, eu acrescentava a preocupação daquilo que o Manel disse. E acrescentava, reforçando o seguinte: neste momento está já a haver desinvestimento por parte de bancos centrais ou até de grandes instituições em dívida americana, e o movimento que recentemente observamos no ouro não está desligado deste processo. Portanto, há preocupação grande sobre a capacidade que os Estados Unidos podem ter de servir a dívida, de fazê-lo de uma forma, um, sem causar problemas graves à estabilidade daqueles que investem na dívida americana, e isso tem levado a que alguns investidores e até bancos centrais tenham alterado o mix de reservas para, paulatinamente, começarem a comprar ouro e a deixarem de investir em moeda direta ou através de títulos nos Estados Unidos. E isso tem as consequências que tem. Relativamente às taxas de crescimento, hum, eu preocupo-me como europeu e como um pequeno país da Europa, porque é assustador percebermos que hum, as taxas de crescimento da China, e o Manel referiu isso, neste momento a China cresce a uma taxa elevada e já é uma grande economia e já com uma capacidade de poder aquisitivo extraordinária e em liderança, e em liderança de uma série de fatores que os torna dificilmente batíveis, digamos, no espaço de 10 a 20 anos. Aliás, eu tenho dificuldade em prever o que é que pode ser o mundo económico dentro de 20 anos, tendo eles ou mantendo eles esta trajetória de alteração, da sua economia. E digo isto com profunda preocupação por oposição à europeia. É que nós estamos totalmente dependentes de terceiros para fazer tudo, desde o consumo, à inovação, ao investimento, às matérias-primas, à defesa e à população. Nós até importamos população. Quer dizer, eu fico, Eu estou a comer, ok? eu fico aterrado Não usa essas expressões com, nunca. com Desculpa, temos esta. aqui uma. Muito bem. Eu fico aterrado
com esta incapacidade europeia de nós podermos fazer alguma coisa e, sinceramente, com a arquitetura política que montamos, de organização, de governance da Europa, eu acho que vamos ser mesmo incapazes. Incapazes. Portanto, eu já eu desisti da Europa. Eu sou europeu, tenho muita pena, mas eu já percebi que não temos aí qualquer hipótese. Portanto, os americanos estão a tentar resolver o problema que o Manel identificou, eles estão a tentar resolver o problema deles, mantendo-se competitivos num espaço, pelo menos dual, e nós somos absolutamente irrelevantes. E é difícil ser de outra maneira. Este ano, em termos tecnológicos, é arrepiante, a alteração que a China fez e a forma como rebentou claramente com aquelas ideias da Europa de que, bom, nós vamos começar a fazer uns investimentos, vamos estimular. Não vamos estimular coisa nenhuma, não vamos ter capacidade para coisa nenhuma e dificilmente, hum, com a escala de investimento em que é preciso apostar para se fazer a diferença no mundo atual, de inovação e desenvolvimento, eu diria que é extraordinariamente difícil fazer alguma coisa que não seja uma aposta muito forte num setor, ah, e de uma forma dificilmente compatível com a forma como os europeus se governam. Isto é, se eu apostar desenvolver algum país, a Europa por si, dizer, bom, vamos desenvolver e vamos localizar um determinado setor, vamos privilegiar um setor. Na China não há a mínima dúvida, faz-se isso, fez-se isso. Há uma cidade que é uma aposta, há uma região que tem uma aposta e é aquela aposta. Nós na Europa não vamos poder fazer isso, quer dizer, porque se decidisse que fosse, se localizasse em Itália, a Alemanha dizia porque na Itália não, porque não partir entre a Alemanha, Itália e França, e portanto, com uma forma que temos muito democrática e muito equitativa de dispersar os apoios, os investimentos, etc., não vamos ter capacidade, pura e simplesmente, de fazer face àquilo que é ou a visão centralista chinesa, ou a visão de economia de mercado, que só os grandes é que sobrevivem, americana. E, portanto, nós não vamos conseguir distorcer isto a ponto de ser democrático e grande. E, portanto, a meu ver, impossível. Nós entramos numa, num trajeto que é o que me preocupa, que não nos vai levar a lado nenhum. Que não nos vai levar a lado nenhum. Aliás, o Manuel mostrou aí, essas propostas, estas previsões de crescimento ainda são com a Rússia, mas a Rússia não faz parte do nosso bloco. A Rússia mais facilmente se alia a outros blocos, como se está a aliar ao chinês, para crescer e progredir por essa via, do que à Europa, pelo menos no contexto atual, e não estou a ver o senhor Putin muito decrépito, para pensar que ele vai bater as botas em breve e que a política russa vai entrar em colapso. Não estou a ver que isso seja fácil de fazer, portanto, diria que essa é a minha preocupação. E, portanto, dito isto, eu, sinceramente, se acumular a este fator um redirecionamento do investimento internacional que há de ser, espero eu, feito para a Ucrânia e para a faixa de Gaza, para muita recuperação. É que a Europa também vai depois acudir, quer dizer, a Europa, como é evidente, vai canalizar fundos maciços, massivos para a Ucrânia, para recuperar o país, para pelo menos repor, etc. Na própria indústria de defesa, não sei como é que vamos fazer, tendo em conta o investimento. Nós já fazemos um investimento forte, mas altamente disperso em tecnologia, em diferentes sistemas, etc., porque a política europeia foi sempre muito, como eu disse, democrática e permitindo muita identidade local e muita especificidade.
portanto, sinceramente, é mais uma machadada na incapacidade que vamos ter de fazer face àquilo que seria uma potencial aposta, nomeadamente na robótica, na integração da inteligência artificial, na robótica e na revolução que se está a propor nessa área. E ainda ontem, salvo erro, ontem vi um pequeno filme, não sei se é verdadeiro, do Elon Musk, dizendo que, bom, o futuro é mesmo o meu robô, os nossos robôs vão fazer-nos tudo. Isto vai trazer não sei o quê. Ele diz que todos os habitantes do mundo vão ter um robô, como temos agora um telemóvel, que nos vai fazer, vai ser a nossa, o nosso avatar, não é? Vai fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, ele vai fazer por nós. Hum, não sei que mundo é esse, não faço ideia, mas digo-vos uma coisa: das imagens que eu tenho visto da China, eles estão muitíssimo mais perto disso do que sequer os americanos estão. E é assustador percebermos que, se nós hoje quisermos ir ver tecnologia a funcionar, cidades tecnológicas a funcionarem, vamos à China. Portanto, isto é aterrador, quer dizer, ainda a semana passada assisti a apresentações de projetos na área da economia digital. E um dos projetos muito interessantes é uma loja, é uma nova loja do grupo Sonai, totalmente, totalmente desmaterializada, em que não é, a pessoa não precisa, não é, pode ter caixa, mas não precisamos de ir às caixas, aquilo está tudo controlado, e portanto nós pegamos no cesto, fazemos as compras, saímos de porta fora e portanto, uma forma completamente futurista de fazer compras. O investimento e depois percebemos pela descrição do que aquilo exige em termos tecnológicos. O investimento brutal numa coisa daquelas. Nós temos uma loja. Vamos à China e nós temos uma cidade, atualmente já a funcionar, totalmente digitalizadas, totalmente eletrificadas, despoluídas, isto no espaço de uma década. E aquilo que se dizia que a China não ia fazer, não ia cumprir os acordos de despoluição, etc., o que nós estamos a ver é que eles estão à velocidade a aumentar o seu trajeto e a convergência para aquilo que eram os seus objetivos a uma velocidade muito superior àquilo que os outros até estão a conseguir. Portanto, perante isto, eu, sinceramente, olha, depois as ideias que eu tenho para Portugal são absolutamente irrelevantes. Aquilo que nós vamos fazer, a meu ver, em desafios, é como é que nós vamos tentar, no meio deste enorme continente europeu, pronto, com estas tradições, com esta forma toda muito democrática, mas inorgânica de crescer, porque quer dizer, crescemos à taxa de 1%, 1 e tal por cento. É que a China cresce a valores que são 4 vezes superiores aos nossos e já estão acima de nós. Quer dizer, é aterrador. Nós vamos parar, ouçam, quando nós anunciarmos que já não temos mais para distribuir pelos europeus, acabamos com o problema da imigração. A imigração deixa de ser um problema. Pura e simplesmente porque os imigrantes deixam de vir para a Europa. Porque a Europa não será um continente bom para trabalhar e para se garantir que depois do trabalho se tem a compensação da aposentação. Portanto, a história a meu ver, a questão da imigração resolve-se brevemente quando se perceber que não há capacidade e nem os europeus vão ter capacidade para serem compensados, quer nos sistemas públicos, quer na aposentação, e nessa altura os imigrantes deixam de vir porque perdem confiança na possibilidade de ter uma pensão de reforma na Europa, porque a Europa não lhes vai garantir isso, e outras zonas de crescimento e de falta de mão de obra poderão ser muitíssimo mais atrativas e, portanto, daí assim. Bom, Muito bem. dito isto, eu termino aqui.
vamos dizer que os meus pontos relativamente à economia portuguesa, quer dizer, são retoques de maquilhagem naquilo que é alguém, ou de exercício, de alguém que tentará potencialmente sobreviver neste enorme, neste enorme rolo compressor em que eu sinceramente perdi muitas das minhas esperanças. Muito bem. Pronto, eu agora se calhar introduzia aqui a discussão com os nossos participantes e depois vocês iam entrando na discussão. Como sabem, quem quiser colocar questões ou comentários pode fazê-lo, com muito gosto, sem qualquer problema. Eu procurarei, de certa forma, incentivar, como é habitual, aqui a discussão. Não sei, eu penso que está aqui connosco o Dr. Luís Amado, pelo menos penso que é o Dr. Luís Amado, ou então, não sei se está, mas se tiver, quer fazer algum comentário, alguma questão, Dr. Luís Amado? Penso que. Muito bem. Não estamos a ter resposta. Engenheiro Manuel Manuel, faz favor. E obrigado por estar connosco. Então, boa tarde a todos. Cumprimento meus amigos Manuel e João. Eh, Pergunto ao Manuel o seguinte: não falou naquilo que para mim está a acontecer, que é uma bolha da inteligência artificial. Eu estava em Stanford quando foi a bolha da internet, a bolha dos dot-coms, conheci bem o filme e presinto que agora já haja um filme semelhante, que vai ter consequências possíveis sobre a economia, porque a destruição de valor que uma bolha destas pode dar afeta o consumo americano e não só, mas em todo caso é uma bolha, como foi os dot-coms, não tem mesmo riscos sistémicos que a do subprime, que não é financiada por depósitos bancários como foi o subprime. Portanto, nesse aspecto, estou mais tranquilo do que na crise do subprime, mas acho que ela pode ter também impactos negativos sobre a economia, porque poderá significar uma nova destruição de valor, como houve na altura dos dot-coms. O resto, quanto ao endividamento global, não é só dos Estados Unidos, é de todo o mundo. Estamos acho que é outro motivo de grande preocupação. Aqui na Europa, e temos outro acrescente a isso, que é a situação da França, que tem impacto direto, pode ter impacto direto na zona euro. E quanto ao João, dizer-lhe que a Europa não consegue, não tem um Estado federal como os Estados Unidos, nem tem um Estado centralizado como a China, portanto não pode ter uma política industrial para combater os chineses ou os americanos. Portanto, veja a rapidez com que os americanos montaram uma coisa que se chamaram mal Inflection Reduction Act, em 6 meses montaram aquilo e a gente do Next Generation EU andou 2 anos e tal para fazer, para depois serem abortos nacionais, como foi o PRR. Veja a diferença entre, em todo caso, a capacidade de reação dos Estados Unidos face ao que está a acontecer connosco. E, de facto, a situação americana é de preocupar, devido às situações de finanças públicas, sinceramente não vejo como é que eles vão resolver rapidamente a situação. E eu acho que, embora não tenham dito esse nome, mas as tarifas do Trump e tudo o que tem tentado fazer é uma tentativa desajeitada de ter um programa de austeridade para a economia americana. Não chamaram assim, mas, a meu ver, não tem o FMI, porque são americanos, somos todos iguais, mas há uns mais iguais do que outros, porque as tendências americanas já propiciavam uma entrada em força do FMI. Não vão ter, e aquela coisa das tarifas é uma tentativa desastrada de fazer um programa de austeridade, a meu ver. Muito obrigado. Mas pergunto ao Muito bem. Manuel a Sim, questão da senhor. bolha da inteligência artificial. Manuel, força, se quiser ir comentando para criarmos dinâmica, está bem? Não sei se ouviu o Manuel, peço desculpa. Está-me a ouvir, Jaime? Agora sim. Estamos a ouvir perfeitamente. Pronto, perfeito. Quer responder ao Engenheiro Manuel? Não, acho que a pergunta não podia ser mais. O Jaime está a ver aqui o meu ecrã novamente? Não. Não, estamos a ouvir perfeitamente. Estão a ver o ecrã? Estamos perfeitamente. Pronto. A pergunta não podia ser mais relevante. Aliás, foi uma nota num contexto, numa leitura que eu fiz inicialmente. Foi uma falha minha não ter sequer falado deste assunto e, portanto, agradeço ao engenheiro Ramiro Amaral ter-me dar aqui a oportunidade de dar aqui um enquadramento. O que é que nós verificamos? Verificamos que 7 empresas, e se formos olhar para as valorizações destas 7 empresas, são as fantásticas 7, as Magnificent 7, Magnificent porque têm tido valorizações desproporcionais, mas e vemos, por exemplo, temos aqui a Nvidia em 2024, aliás, até começar por 2023, valorizou 171%, a empresa holding do Facebook 65%, a Google 36%,
a Amazon 44, a Tesla 63 e por aí fora. Portanto, estas empresas têm um peso no produto interno bruto que ronda aproximadamente o 7% do produto interno bruto americano. Estas 7 pesam 7% em termos de capitalização de mercado. Ou 124% do PIB da Espanha, portanto uma Espanha, 2, ou 87% do PIB da Itália. A capitalização destas empresas. Isto foi à data em que eu fiz esta conta, eu acho que elas agora já devem superar bem estes números. O que significa que elas estão, evidentemente, sobrevalorizadas. Se nós olharmos um rácio para podermos ter uma noção entre o preço do estoque numa destas empresas e os earnings que elas geram, porque elas são todas empresas maduras, são todas empresas que têm resultados líquidos, são rentáveis, normalmente o rácio ronda os 30, não é? O P/E ratio, portanto o rácio entre preço e earnings, 30, 32, 35. Ora, a Tesla está com o rácio acima de 100. Acima de 100. Portanto, a Palantir, que é uma destas também que agora surgiu, está com um rácio acima de 400. A Nvidia está com um rácio de 45, quando a média do rácio entre preço e earnings ronda, historicamente, os 20 e tal, 25, 26. Mas mais preocupante é a média, não são só estas que estão sobrevalorizadas, estas estão excessivamente valorizadas sem margem nenhuma de dúvida. Mas a média das empresas norte-americanas, neste rácio, que é o P ratio, ronda os 33, quando historicamente o rácio andou à volta de 20, digamos assim. Portanto, todas elas em geral, em média, estão sobrevalorizadas. O que é que significa? Que, evidentemente, que estas 7, pelo menos, se houver uma perspectiva menos benigna, porque elas agora estão a beneficiar de um vento em popa e de facto, muitas delas têm conseguido ter resultados, têm vendas, basicamente, e resultados líquidos que têm sido crescentes, basta que haja de facto um desânimo nos mercados para poder haver uma destruição de valor. E como elas representam mais de 20% do índice norte-americano, da Bolsa norte-americana, se elas de facto tiverem uma desvalorização enorme, vão arrastar todos os mercados atrás. Pronto. E portanto, evidentemente que há uma bolha em curso, o Banco de Inglaterra já anunciou, já disse, atenção, já tem havido vários investidores, como é o caso da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que têm estado a liquefazer as suas posições e gradualmente a vender empresas como a Apple, etc. E já estão a fazê-lo há 24 meses consecutivos, para não dizer há 36 meses, que já o fazem, e que têm-se chamado a atenção para o facto do mercado estar sobreaquecido. Pronto, aqui, o que é que tem permitido este aquecimento manter-se? Tem sido a tendência de redução das taxas de juros norte-americanas, mas essa tendência não vai poder continuar. E essa é a segunda má notícia que nós temos, é que em virtude da política norte-americana, a inflação, e vamos olhar para a inflação norte-americana, que é um elemento importante para podermos saber ou antecipar se, portanto, a inflação norte-americana, aqui temos a inflação, os últimos dados publicados em outubro do World Economic Outlook, que faz o print de core inflation dos Estados Unidos, da zona euro, da China. O único país que tem uma inflação muito baixa e controlada é a China. Temos a Europa com uma inflação próxima de 2 e temos os Estados Unidos, como temos aqui nos últimos dados, a tocar agosto, com uma inflação próxima de 3. O que significa o quê? Que a Federal Reserve, quando reduziu agora recentemente as taxas de juros, não o devia ter feito. Porquê? Porque há de facto uma pressão ainda sobre a inflação norte-americana, muito também em virtude da instabilidade política tarifária, que faz com que essa inflação venha a estar em patamares mais elevados, o que não vai permitir descer as taxas de juros conforme se planeiam, o que pode levar de um momento para o outro uma correção dos mercados capitais muito substantiva. Portanto, há aí um risco enorme, principalmente porque essas empresas, como é o caso da Tesla, não há como os resultados líquidos, por mais que eles cresçam, fazer face ou dar resposta aos índices ao qual elas transacionam. Um P/E ratio de 100, portanto, diria que está 5 vezes mais valorizada do que deveria estar por comparáveis aos valores históricos. Evidentemente, se uma empresa de robótica poderá estar 2 vezes mais valorizada, 3 vezes mais valorizada, mas 5 vezes. Portanto, se verificar a perspectiva de termos um robô em casa de cada um de nós em 2030, com certeza que essa valorização pode ser justificada. Mas há aqui várias dúvidas, pelo menos, em relação a várias destas empresas. E julgo que já respondi e até já falei mais do que devia ter falado. E deixava a palavra ao professor João Duque. Não sei se o João também há um pequeno comentário hoje em Manuel. Pois, se olhar com os olhos tradicionais, eu concordo com o Manel. O problema aqui da inteligência artificial
que se coloca, e agora com a robótica associada, é que imaginem-se que estamos, epá, no início da era automóvel. Não é? É basicamente isso. E que nós estamos no início. Agora, o automóvel pode não pegar, pode mesmo não pegar. E há já algumas preocupações sobre a forma como a inteligência artificial pode ser usada, ou está a ser usada, ou a sua perspectiva de evolução. E isso tem que ver com a produção que nós neste momento fazemos, baseada em inteligência artificial, que vai alimentar a inteligência artificial de base e que, portanto, pode até entrar em processos degenerativos e não generativos, tal como estão a ser feitos. E isto põe-nos coisas complicadíssimas. Por exemplo, nós hoje, nós hoje, quando olhamos para o acervo histórico de imagens, de fotografias, de filmes, etc., usamos isso ou textos. Nós usamos como fontes confiáveis históricas. São elas que relatam e que mostram que foi assim que se passou no passado, ou as fotografias, ou os filmes, ou o som, etc. A partir de agora, daqui a 100 anos, ou melhor, se apanhar algumas dos filmes que eu tenho no meu telemóvel, não é? Se acreditarem que são todos verdadeiros, vão cometer um erro. Por exemplo, eu tenho um pequeno filme em que eu estou a falar coreano, coreano, salvo erro. Não, eu não falei coreano. Se eu não explicar a quem, e se me levarem a base de dados, pronto, se eu morrer, se eu desaparecer, se eu não expliquei a ninguém que está lá um pequeno filme falar coreano, podem imaginar que eu aprendi coreano, andava a aprender coreano e que até já falava razoavelmente coreano. Portanto, é impossível, a partir de determinada altura, nós sabermos o que estamos a registar hoje é verdade. E isto vai trazer problemas gravíssimos. E estão a ser testados os algoritmos para mostrar como eles estão a cair em erros degenerativos. Agora, eu não sei se isto vai, o que é que vai acontecer, de facto, mas eu sinto-me um bocadinho como no início desta fase de vamos ter automóveis. Era impossível, imaginem-se no tempo dos automóveis, quando se andavam a fazer experiências e, pronto, e que os primeiros automóveis começaram a ser construídos. Era imaginável o estoque de automóveis utilizáveis no mundo de hoje, naquela altura. Eu acho que não era imaginável. Era impossível alguém dizer assim: eu estou a ver e vislumbrar um mundo em que as pessoas todas têm automóvel, praticamente. Quem quer hoje tem um automóvel, basicamente. E isso era inimaginável. Agora, eu não sei o que vai acontecer e é possível muito que muitas destas empresas não consigam escalar os earnings para baixar o P ratio, porque nós podemos, das duas, uma, baixar à custa do preço ou subir à custa dos earnings. Bom, e essa é que é a questão. E não é fácil, e por isso eu volto àquilo que eu disse inicialmente, é que não é fácil eu imaginar que eu vou criar uma empresa que vai ser uma grande empresa que vai competir com esta, sem uma colossal capacidade de investimento concentrada. E, portanto, nós caímos numa tecnologia que exige colossais investimentos para daí se tirarem benefícios, tal como estas empresas o estão a fazer. Portanto, dito isto, não é fácil, atenção, eu não digo que seja impossível, mas é um mercado que tem barreiras elevadíssimas à entrada e que, portanto, aparentemente pode dar mais algum descanso àqueles que acreditam que, se é difícil entrar, os ganhos a serem significativos vão ser absorvidos apenas por poucos. E talvez isso justifique aquilo que nós estamos a observar. Bem, É uma dúvida. Portanto, sim, o senhor. Manel é Muito bem, mais, muito bem. é mais Sim, senhor. assertivo em relação à descida de preço. Eu Muito bem. não tenho tanta certeza, ok? Muito Só para dar uma nota, eu concordo com o que o professor João Duque referiu, no sentido em que não tenho. Aliás, eu acredito que a produtividade mesmo que o chat GPT tem em tarefas, não é de mais 20%.
é uma produtividade de 1 para 10, ou de 1 para 20, ou de 1 para 50, não é? Portanto, não tenho, eu dei esta nota, mas não tenho uma opinião formada, porque escapa-me vejo aqui de facto um potencial enorme, não é? Portanto, concordo com o professor João Mas, ó, Duque. Manel, mas eu acho que se calhar é assim, nem os earnings ainda estão lá, e o preço também está se calhar acima. Portanto, é capaz de. O razoável será a convergência. Já agora, este tema, e ainda bem que falaste disso, da produtividade do ChatGPT, para a esmagadora maioria de empresas, não é para os desenvolvedores, aqueles que estão a desenvolver, para as grandes empresas que estão a desenvolver, é para os utilizadores. O investimento é baixíssimo. Eu pago uma licença a cada funcionário e uma licença é ridícula. O investimento não é investimento, nem sequer é investimento. E eu tenho um ganho brutal de produtividade, baseado naquelas pessoas que têm competência para fazer isto. E este ganho de produtividade vai ser absorvido por quem? É que, talvez pela primeira vez, nós temos saltos disruptivos na produtividade, não à custa do aumento do capital, mas à custa de licenças, que são baratíssimas por posto de trabalho. E, portanto, basicamente, à custa de uma competência totalmente assente no trabalho qualificado. E isto vai trazer uma disputa que é engraçado. Não vejo sindicato nenhum preocupado com isto, nada, zero. Não, em Portugal está-se a falar de uma greve geral. Para mim, uma greve geral de quê? Para quê? Quer dizer, estão a ver, quando a minha preocupação sincera é perceber para onde é que vai a arrecadação e como é que é feita a repartição destes ganhos de produtividade. Muito bem, palavra dele. Sei que quer colocar uma questão também, faz favor. Aproveito de estar aqui com tão reputados especialistas e a minha questão tem a ver com o efeito, com a situação preocupante que foi aqui relatada e comentada também pelo professor João Duque e o efeito que todos conhecemos daquela borboleta que bate as asas em Tóquio e pode provocar uma tempestade em Nova Iorque. Neste contexto, a minha questão tem a ver com a apropriação dos fundos que estão depositados no Euroclear na Bruxelas, os fundos soberanos russos, se isso não poderia ser aquela batidela da borboleta que causaria uma tempestade grave no mundo a nível financeiro. Muito bem. Eu se calhar também aproveitava, temos aqui o Joaquim Oliveira Martins, que está aqui connosco, que trabalhou muitos anos na CDE. Joaquim, quer também colocar alguma questão ao comentário e assim juntava as duas, está bem, por favor? Obrigado, Jaime, e mais uma vez obrigado por estas sessões que são extremamente interessantes. Só 2 pontos. O primeiro ponto eu gostei muito da maneira como o Manuel Rodrigues apresentou esta divisão do mundo, não é? Mas só uma nota, quer dizer, dentro do bloco, o que ele chamou de bloco ocidental, não é? Há também uma grande divergência entre os Estados Unidos e o resto, não é? E nomeadamente entre os Estados Unidos e a Europa, não é? Que são várias coisas, portanto, é a questão da inovação, que nós todos conhecemos, mas também é a questão da demografia, por exemplo. Eu, quando fiz projeções no CDE sobre a força de trabalho nos Estados Unidos vai continuar a aumentar até 2050. Na Europa já está, portanto, a diminuir e no Japão já está a diminuir, portanto, há muito tempo. Também um aspecto, por exemplo, que é pouco discutido, e nomeadamente no relatório Draghi foi completamente iludido, é a questão da estrutura urbana, não é? Os Estados Unidos, se nós compararmos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem 330 milhões de habitantes, com a zona euro, que tem 340, não é? E estas duas zonas têm uma taxa de câmbio único, que é importante para a comparação. Os Estados Unidos têm 2 grandes cidades, Nova Iorque, portanto Los Angeles, 24 milhões de habitantes, 20 milhões. A Europa só tem atualmente uma cidade que é Paris, que tem 12 milhões, não é? Mas também há, digamos, a primeira cidade, mas também há uma quantidade de cidades nos Estados Unidos, lá Houston, Dallas, Washington, Chicago, não sei o quê, que têm um tamanho de população bastante grande, 8, 7 milhões, quer dizer, esse tipo de cidades não existe na Europa. A maior cidade na Europa, depois de Paris, é Madrid, que tem 6 milhões, ou o que é, portanto, habitantes. Portanto, este aspecto da estrutura urbana também é muito importante, porque vivemos numa economia de serviços,
a economia de serviços requer muita proximidade entre produtores e consumidores, requer muita efeitos de escala e de aglomeração para justamente gerar produtividade no setor dos serviços, que são 70% ou 80% das nossas economias. É muito difícil gerar produtividade no setor de serviços e, portanto, os Estados Unidos e a Europa têm uma estrutura urbana que é completamente diferente. E eu quando fiz cálculos para, digamos, tentar compreender qual é a contribuição desta estrutura urbana nos Estados Unidos e na Europa para o diferencial de produtividade que atualmente existe entre os Estados Unidos e portanto, a Europa, a contribuição principal nos Estados Unidos foi justamente estas grandes áreas metropolitanas. Portanto, isto só para dizer que dentro do chamado Bloco Ocidental há também uma forte, portanto, divergência entre os Estados Unidos e o resto. Portanto, eu não quero ainda ser mais pessimista que o professor João Duque, não é? Mas é verdade que, por exemplo, para o CDE isto era um problema, esta divergência, porque o CDE era sempre vista como um clube de convergência, não é? Portanto, isso desapareceu a partir mais ou menos dos finais dos anos 90. Agora, só muito rapidamente, em relação à Europa, eu sei que nós temos muitos motivos para estar muito pessimistas. Eu estou de acordo com tudo o que se disse. Mas quer dizer, na Europa, claro, não temos um mercado integrado como nos Estados Unidos, quer dizer, por exemplo, o professor João Dique disse, portanto, é perfeito, faz uma política industrial na Europa e a política tem grandes chances de ser completamente, portanto, diluída, não é? Porque a Alemanha vai querer ter o seu campeão, a França também, a Itália também. Portanto, nós temos esse problema, mas é verdade que na Europa houve estratégias ao nível portanto, de países que têm funcionado. Agora, não são países que não talvez estão a empurrar a fronteira da inovação das novas tecnologias, mas, por exemplo, um país como a Dinamarca, um país que não está portanto, na Europa, mas que é um país europeu como a Suíça, são países que têm mais ou menos um bom desempenho. Quer dizer, portanto, eu acho que há lugar dentro da Europa para, portanto, uma estratégia europeia e também individual de países. Agora, claro, vamos ter que aceitar a situação atual. E a China é verdade que está a crescer, mas é verdade que o volume do PIB atual portanto, da China, provavelmente em PPP, como portanto, o Manuel disse, já está mais elevado que os Estados Unidos, mas em PIB per capita, a China, mesmo em PPP, deve estar atualmente à volta dos... Em dólares está em 13 mil, o quê? E em PPP, se calhar, está em 20 mil. O PIB per capita dos Estados Unidos tem 70 mil ou 60 mil. Portanto, quer dizer, a China está a crescer, mas ainda tem um caminho a percorrer em termos de PIB per capita, não é? Eu acho que também não devemos, portanto, esquecer isso. A Inglaterra era o grande país que liderou a globalização durante quase 2 séculos e depois perdeu esse leadership, mas a Inglaterra, portanto, o Reino Unido continua a existir, não é? Claro, já não é um país líder como foi, mas continua a existir. Portanto, eu acho que temos todas as razões para ser muito pessimistas atualmente, mas isto deve-nos levar para justamente ter uma grande responsabilidade ao nível do que se tem que fazer de reformas. E, infelizmente, a mim o que me preocupa na Europa é a falta de reformas. Na França é incrível, quer dizer, é incrível a incapacidade deste país, portanto, eu vivo em França, a incapacidade deste país para se reformar. Estamos a discutir na Assembleia, como sabem, na Assembleia da República Francesa, a questão da idade da reforma, de 64 para 62, quer dizer, isso é uma coisa absurda, totalmente absurda, não é? Portanto, e em Portugal também, portanto, eu vejo a situação em Portugal, há muitas coisas em Portugal que precisavam de ser reformadas, portanto, as chamadas reformas estruturais, portanto, em Portugal não têm avançado como deviam portanto, avançar. Portanto, eu acho que podemos ser pessimistas, mas isto também não nos deve levar a um desânimo, não é? Muito bem. Antes de passar aos nossos oradores, José Furtado também está aqui connosco hoje, é um homem também muito ligado à economia, às empresas. Alguma questão ou algum comentário com Não, muita brevidade? gostava de ouvir a transposição da tendência que existe a nível internacional, em particular o tema do endividamento, para o caso português. E gostava, em particular, o Manel centrou muito a intervenção em torno do sobreendividamento. Nós estamos num escalão intermédio, apesar de me parecer que há aqui um tema de responsabilidade contingente que decorre da contração da dívida. Isto é, a contração da dívida muitas vezes à custa de subinvestimento em infraestruturas e de quebra do serviço público. Isso consubstancia uma responsabilidade contingente. Mas, em todo caso, gostava de, se for possível, uma Muito bem. viagem a Portugal. Sim, senhor. Manel, e depois passo ao João Duque, está bem? Faz favor. Teve aqui várias notas dos nossos
participantes. Dê-me só um segundo que eu gostava aqui de conseguir preparar um slide para esta questão. Não fui rápido. Tenho aqui, pronto. Muito bem, mas depois também tem os comentários anteriores, se quiser depois Isso. comentar também. Então é Certo. assim, primeiro, aqui vamos à parte da dívida e do saldo orçamental. Pronto, houve de facto, eu não vou, se calhar não vou pôr um slide, mas vou só dar os dados. Portanto, houve de facto uma grande transformação do país, e digo isso com muito agrado, porque nós passamos pelo resgate e o que aprendemos do resgate é que a melhor coisa que podemos fazer é nunca mais nos pomos nessa situação. É a única forma das coisas correrem bem, porque não há forma como o resgate não deixe sequelas. Agora, felizmente ficou do nosso resgate uma aversão completa ao déficit e à dívida. Se dissermos a qualquer português se déficit é bom, ele diz logo que não é. Pronto. E isso foi muito importante. O que nos leva a que em 2024 nós prevemos ter, em 2025, uma dívida que ronde próximo dos 90% do produto. E esperamos até 2028, estamos a falar com os dados que foram publicados pelo GCP na última apresentação, na página 148, prevê que a dívida esteja à volta dos 83% do produto em 2028. Já com os cash buffers, que devem ser de 3 ou 4, talvez 4, 5% do produto, o que significa que a dívida net líquida estará à volta dos 80% do produto, o que significa, e com uma tendência a reduzir. Ainda julgo que hoje ou ontem o Ministro da Economia disse que déficit só numa situação limite, não é? Portanto, o que significa que contas certas e excedentes orçamentais é aquilo que está na agenda, excedentes, dentro daquilo que é possível, evidentemente. Portanto, o que significa que Portugal é dos poucos países, em conjunto com a Irlanda, que tem um modelo económico tem tido muito mais exitoso que o nosso, é dos poucos países que está em contraciclo. Pronto, e, portanto, que está numa redução da dívida pública. Quanto à dívida externa, o saldo externo português, que era a nossa segunda limitação, e aí eu queria só ver aqui os últimos números, mas também aí tivemos uma progressão incrível. Pronto, essa correção foi feita, pedi aqui só um bocadinho de tolerância com a minha, porque não tenho os números já de memória, houve uma altura que os tinha de memória. Onde é que eles estão? Mas a nossa posição líquida externa passou de menos 100% do produto, chegou até a mais, a menos 107, menos 108, para cerca de 67 ou 68% do produto, e em tendência de redução. O que significa, não estou a ver o slide, porque só vai aparecer quando eu terminar a intervenção, evidentemente, vou desligar parar de falar, ele aparece na minha frente, mas o que significa que as nossas contas externas estão equilibradas. As contas externas estão equilibradas e foram equilibradas durante o resgate financeiro, como em resultado das exportações aumentarem de 29% para 42% do produto, foi um número incrível. O Fundo Monetário não acreditava que fosse possível conseguir essa transformação estrutural, mas é preciso dar nota que entre 2015 e 2024, 2023, as nossas contas externas mantiveram-se mais ou menos na mesma posição. E essas contas externas têm sido conseguidas, se até 2015 foram conseguidas com uma grande competitividade, ou maior competitividade da balança de bens, entre 2015 e 2024, 2025, foram conseguidas essencialmente pela compensação dos setores do turismo, pronto, essencialmente dos serviços. Nós hoje estamos com uma conta externa, com uma balança comercial de bens tão deficitária como estávamos em 2008, nós importamos a mais do que exportamos em bens, cerca de 30 mil milhões de euros, portanto, tão deficitária como em 2008. A única diferença é que nós hoje temos uma conta excedentária de serviços que mais do que compensa este déficit da balança de bens. Pronto, o que significa que sim, temos contas externas equilibradas, mas que é muito importante nós podermos equilibrar também a balança de bens. E a balança de bens continua extremamente desequilibrada. Pronto, portanto, setores como o setor primário, nós importamos metade do que consumimos. O que não é bom economicamente, o que não é bom em termos de coesão territorial e porque também não é bom em termos de segurança alimentar e outras descrições que possamos fazer. Pronto, portanto, julgo que há aí uma grande preocupação. Nós em 2015 tínhamos avançado com o plano de fomento industrial, de 2013, aliás, com o objetivo de que as exportações de bens pudessem continuar a crescer ao mesmo ritmo que cresciam nos tempos da Troika. É claro que mesmo que não cresçam ao mesmo ritmo, se elas continuarem a crescer, como já estamos numa posição de contas externas equilibradas, os nossos equilíbrios vão se atenuando. Mas sim,
temos contas públicas muito mais confortáveis, o nosso rating tem vindo a melhorar, a prioridade do governo tem sido o foco nas contas públicas equilibradas, o que é muito importante. E quanto às contas externas, temos contas externas equilibradas, ligeiramente extentárias, mas demasiado dependente na nossa balança de serviços. Não significa que o turismo não tenha que ser uma prioridade, porque é a única forma de termos contas externas equilibradas, mas é preciso abrir, não é? Abrir ao reequilíbrio das nossas balanças de bens, e isso por si só conseguiria que a nossa procura externa nos desse um contributo. A procura externa tem-nos dado um contributo negativo ao produto nos últimos orçamentos de Estado, nos últimos 5 ou 6 orçamentos de Estado, o que significa que se nós tivéssemos uma procura externa equilibrada, o nosso PIB estaria a crescer 3%. Pronto, portanto, o que significa que temos ali muito, eu diria, vamos ser positivos, temos muito potencial para atacar este tema. Tem sido uma preocupação do governo, a questão dos transacionáveis, a questão de virar o PRR para, e os fundos estruturais para a industrialização da economia, para as exportações, e, portanto, eu julgo que há um consenso nacional para trabalhar em torno desta agenda. E eu julgo que já falei demasiado, só para dar a nota de que o que o Dr. Joaquim Oliveira referiu, não podia, que me pareceu extremamente interessante a perspectiva que nos deu, demográfica, regionalidade dos estudos e também a questão do PIB, não é? Portanto, o PIB per capita, é engraçado que o PIB per capita da China em dólares é 1/5 dos Estados Unidos e o PIB per capita da Índia é 1/5 do PIB per capita da China. Então há aqui uma cascata muito interessante. Quando nós falamos Índia e China, estamos a falar, o gap é o mesmo entre China e Estados Unidos. Portanto, a Índia, por muito que cresça, vai ter que crescer mesmo muito até chegar aos pés da China. Às vezes nós olhamos para uma lagartixa e olhamos para um crocodilo e a lagartixa vai ter que crescer mesmo muito, mesmo que cresça o dobro ou o triplo, para chegar aos pés da China. Portanto, o próximo player vai continuar a ser a China e não vai ser a Índia para já, pelo menos nas próximas décadas. Mas aprendi muito com aquilo que referiu há bocadinho. Aliás, até tomei notas do enquadramento que nos deu. Eu deixava o professor comentar. João. Eu relativamente, eu também achei muito desafiadora a intervenção do Joaquim Oliveira, mas eu não estou tão certo que a economia dos serviços dependa atualmente e no futuro, como dependia no passado, da concentração urbana. E porquê? Porque, de facto, a digitalização dos serviços aumentou brutalmente a independência, digamos assim, do consumo face àquilo que era a necessidade de estar relativamente próximo dos centros de prestação do serviço. Um, Quer dizer, eu hoje, sem sair de casa, eu compro as coisas, portanto, estou a falar da economia do retalho, assisto a espetáculos, consumo a Netflix e consumo, não sei. Portanto, os meus consumos hoje, eu tenho uma quantidade de coisas que pago, de avanças, que eu qualquer dia começo a pesar no orçamento sério, não é? E o que é? São serviços que não dependem absolutamente nada da minha presença local, ou estando ser urbana ou não ser urbana. E, portanto, é os telefones, é a televisão, é os Netflix, é o HBO, é o não sei, é uma quantidade enorme. Um, o transporte que me trazem, que me vão buscar, etc. Portanto, é assim, de facto, eu estou convencido que o futuro e a evolução tecnológica vai permitir esse desagregar. Agora, naturalmente que a questão a questão que levantou é relevante e foi relevante no passado, muito relevante. E, portanto, achei também altamente desafiadora. Hum, agora, a questão das reformas, e nós também somos a mesma coisa, quer dizer, os franceses parece que são mais relutantes às reformas do que nós, mas nós não reformamos por nós. É difícil os portugueses reformarem alguma coisa por si. Normalmente, nós reformamos quando há um choque externo que nos obriga a reformar. Pronto. As grandes reformas que nós fizemos foi no tempo da Troika. E a seguir, a que começámos a equilibrar as coisas, elegemos logo um governo para desfazer aquilo que eram reformas. Não é? Aquilo que eram as mexidas, vai voltar tudo para trás, como se antes da Troika nós estivéssemos no paraíso. Fartei-me dizer isto. Pronto, agora queremos andar todos para trás, como se antes estávamos com certeza no paraíso e nós não sabíamos. Portanto, essa,
essa incapacidade e esse âmbito reformista, muitas vezes, eu acho que é assim, tenderá a ir um bocadinho para o modelo de economia mais americana, mais dura, em que se apoia menos os mais fracos. Mas isso era aquilo que a Europa se gabava de ser o seu modelo. O modelo europeu é um modelo em que o insucesso não é tão penalizado e também, e talvez seja mais marcante, não é? As pessoas são mais marcadas pelo insucesso, talvez porque culturalmente nós apoiamos-nos mais. E por isso, se calhar, bem, os franceses parece que têm de facto uma incapacidade total de se auto-reformar. E como não passaram por um aperto ainda como nós passamos, não é? E o Manel disse, deixa marcas, não é? Talvez eles ainda continuem muito, um bocadinho afastados daquilo que é uma emergência daquilo que terão que fazer. Eles vão ter que o fazer. Agora, como português, a mim preocupa muito, porque quando eles o fizerem, nós sofremos. Quer dizer, isto é, quando for à força e forem quando os franceses forem confrontados com um problema dramático na França, nós somos imediatamente afetados, porque eles impactam diretamente na Europa. Eles têm um peso tão grande que impactam diretamente na Europa e nós vamos ser afetados. Já agora, em relação ao José, naturalmente que o investimento público, não é? Nós fazemos a trajetória que fizemos, o investimento público foi aquela variável das mais sacrificadas, não é? Inicialmente, foi aquele corte nos salários, etc, terceiro e quarto, mas depois percebeu-se que eh, o investimento, particularmente o investimento público, é aquele que não chia, pá, não faz barulho, ninguém o protege, e o Ministro das Finanças aperta a torneira e permite equilibrar as contas públicas e, portanto, equilibrou. O Mário Centeno equilibrou sucessivamente assim, e se for necessário, pá, o Joaquim Sarmento, que se for preciso, onde é que ele vai cortar? Ela, imediatamente aí, não é? Pronto. Portanto, ficamos com o investimento privado, que, que depende da capacidade que temos ou não de o incentivar e o estimular e de dar esse alento. O alento, que era um alento que o PSD previa, que conseguia fazer assim que tomasse posse, não é? Imaginando que tomava posse com um governo estável, maioritário, etc., e que foi adiado logo no primeiro governo do Luís Montenegro e que agora estamos no segundo e que também ainda. Não, quer dizer, portanto, ó José, a mim preocupa muito porque presinto isto. Quer dizer, o Manuel diz: se nós conseguíssemos equilibrar as contas, a balança externa e equilibrar e baixar as importações ou aumentar as exportações, etc., nós conseguíamos equilibrar e passámos a crescer a 3%. Pois é, mas é que se calhar só vamos conseguir fazer se conseguirmos investir de uma forma adequada para tentar equilibrar esse saldo. E, e é aí que eu acho que falta energia e capacidade e- quer dizer, e momento. Nós não ganhamos momento, nós ganhamos algum momento na, na administração pública e no equilíbrio das contas. Pá, ganhamos e espero que não o percamos. Agora, não vejo na economia portuguesa essa dinâmica, esse entusiasmo, esse elan que permita continuar a acalentar a hipótese de que nós vamos, como era a esperança da SEDES, vamos duplicar o PIB em 20 anos. É preciso 3,5% sistematicamente todos os anos a crescer a 3,5% reais para o duplicarmos. Mas, parce, como é que nós vamos lá chegar? Como temos, sinceramente, eu não consigo. Muito bem. Vamos passar a uma última ronda, pronto, porque nós terminamos às 7h30. Eu sei que a Maria Sousa Galito, que também é professora nestas áreas, quer colocar uma questão. Maria, por favor, com brevidade. Sim, boa tarde, como está? Queria agradecer as intervenções dos oradores. Gosto muito e gostei muito de os ouvir e também de algumas perguntas que foram colocadas que geraram em mim a pergunta ou a observação que eu vou fazer, que é
e que tem a ver com o modelo económico que Portugal está a desenvolver e que segue um pouco a linha europeia, mas eu pergunto-me se nós não deveríamos alterar, seguindo mais as tendências atuais, ou seja, preocupados menos com a quantidade de mão de obra, mas mais na qualificação da mão de obra. Em vez de nos preocuparmos com modelos de importação de mão de obra menos qualificada, de reter a nossa mão de obra altamente qualificada e que, no caso das universidades públicas, com contribuições de toda a comunidade, no sentido de aproveitar as grandes capacidades que os portugueses têm e tendências para as TICs, para as tecnologias de informação e conhecimento, e de apostar mais na robotização e nas tecnologias atuais. Ou seja, acho que, por exemplo, com as questões de produtividade, o professor João Duque falou, ou seja, o mundo está a mudar e um dos grandes problemas do crescimento económico alemão é que eles são muito menos propensos, se calhar, a isto, e a China está a crescer muito mais porque a produtividade está muito mais elevada, mesmo ao nível de escrever artigos de investigação. Eles escrevem muito, eles apostam muito na inovação, e acho que Portugal devia ir mais nessa linha, em vez de ir pela quantidade, que houve um colega aqui que falou muito da quantidade. Acho que devemos nos preocupar menos com a quantidade e mais com a qualidade, para evitar problemas de coesão económica e social e de potenciarmos mais o crescimento económico, porque a população portuguesa está a sofrer de dumping salarial. Ao importar muitas pessoas que estão aí pouco qualificadas para a área do turismo, nós íamos apostar mais na questão da industrialização, mesmo no setor primário, desenvolver a robotização e as altas tecnologias, mesmo a agricultura. Porque é que nós trazemos de fora tudo o que é a nossa alimentação? Eu não compreendo, acho que devíamos ser mais autónomos e estamos sempre à espera da Europa que decida, como somos 27, se não devíamos ter um modelo próprio a 10 anos, em vez de ser a 2 anos, a 3 anos ou 5 anos, a 10 anos, a pensar nisso, já a preparar a população portuguesa para o futuro. Era a minha observação ou a minha pergunta. Muito obrigada, com licença. Pronto, nós estamos a chegar ao fim, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. De qualquer forma, temos aqui a Fernanda Iel, que é, além de ser também do ISEG, da casa do nosso amigo João Duque, também está muito ligada às questões da China e de tudo que tem a ver com esta dinâmica. Fernanda, quer colocar alguma questão ou comentário para passarmos aos oradores e terminarmos? Boa tarde. Já tem uma imagem muito bonita da China, sim senhora. Eu estava a falar da China. É o Templo do Céu. Exato. Eu estava aqui tranquila como a Europa a assistir a este debate fantástico que nos está a ser proporcionado. Eu posso fazer aqui algum comentário, que é a relação entre o mundo da geoeconomia e da geopolítica. Falou-se nas tarifas que o Trump bombardeia o mundo todo, mas em relação à China, essas tarifas não têm só o objetivo de certa forma, balancear ou equilibrar um pouco mais o grande desequilíbrio da balança comercial de bens, sobretudo bens, e também no fundo, ser um imposto para os americanos e diminuir o consumo. Ele tem outra visão, do ponto de vista da análise geopolítica. Como sabem, as empresas americanas trabalham normalmente com uma estratégia de esvaziar a concorrência. Essa estratégia normalmente leva a que se olhe para os concorrentes e se identifique dos concorrentes aquele que vai chegar a desafiador, o challenger. E os Estados Unidos passou de uma fase em que achava que o crescimento da China só beneficiava os Estados Unidos, porque primeiro Roosevelt tinha o sonho de uma China cristã e democrata. Depois o Clinton dizia, quanto mais a China se desenvolver, mais produtos nos vão comprar e também são democratas. E agora o Trump pensou, vou pôr 145% de tarifas e eles vão ficar aflitos porque eles precisam de vender para a China. E vendem o comércio externo deles, aquilo vai ser um debacle completo. A indústria começa a descer. Agora descobriu que a China é cada vez mais autossuficiente e que pode viver também com outros mercados alternativos. E, portanto, o Trump está a recuar e fala em cooperação, porque, no fundo, esse tem sido um lamentável erro da Europa. Enquanto os Estados Unidos é transacional e tem o faco político e económico, ao mesmo tempo, a Europa tem uma visão romântica. Portanto, leva 7 anos, a discutir um acordo de investimento com a China e, quando assina o acordo em 2020, em dezembro de 2020, 6 meses depois bloqueia o acordo. E esse acordo era altamente importante para nós,
porque ele regulava uma série de comportamentos, não só das empresas europeias na China, mas também das empresas estatais chinesas na Europa, e abria um mercado chinês em várias áreas. Bom, bloquearam porquê? Primeiro, porque os direitos humanos em Xinjiang não estavam a ser respeitados e o Security Act de Hong Kong era contra aquilo que a Europa pensava que devia ser. E, portanto, isto é, digamos, os argumentos do Parlamento Europeu. Então, nós vivemos numa ótica romance ideológica. Nós vamos tentar ajustar que a China aceite os nossos padrões ideológicos e não negociamos com ela, nem cooperamos com ela, porque eles, evidentemente, estão longe de considerarem isso uma coisa importante para eles. E isto é muito estranho. Enquanto a América vai progredir e vai ligar-se à China cada vez mais, até porque as empresas americanas não podem viver sem a China e a China não pode viver sem as empresas americanas, a Europa deixa de ser significativo. E eu penso que isso é uma coisa que devemos refletir seriamente. Se é esta a estratégia, aliás, a Maria Galito focou aí aspectos da estratégia portuguesa. Mas a estratégia portuguesa não pode ser isolada da estratégia europeia. Exatamente. A estratégia europeia é que tem que ser repensada dentro deste novo contexto geoeconómico e geopolítico, simultaneamente. Muito bem. Agora começamos, se calhar, pelo João e acabamos com o Manuel Luís. Muito bem. E já agradeço aos dois as belíssimas intervenções que tiveram. Muito obrigado. Então, respondendo à Maria Sousa Galito, a minha pergunta é: eu de facto retinha com muito interesse a mão de obra qualificada portuguesa. A pergunta é como? É porque eu preciso de desenvolver, eu preciso de criar empresas e fazer investimento que a remunere e que, pelo menos, não a ponha, se não a põe em pé de igualdade em termos de remuneração nominal, que a ponha em real. Claro, o que é que nós fazemos? Metemos na remuneração real o sol, o pastel de nata, a proximidade da família, etc. Não sei o que é esta cultura toda, para ver se equilibramos as coisas, mas mesmo assim a diferença não é muito compensadora. O Manel pode dizer com a experiência própria, não é? Pronto. De facto esse é o problema. Mas já agora vou trazer aqui um ponto à reflexão que é preocupante e que isto pode ter um impacto direto na economia portuguesa nos próximos tempos, que é o seguinte: se no UK, se no Reino Unido, o Sr. Nigel Farage ganhar as eleições, ok, nós vamos ter um problema com a mão de obra qualificada portuguesa que está no Reino Unido. E isso eu não tenho a mínima dúvida. Ele já o ameaçou e vai executá-lo. E os portugueses que lá trabalham, que não sabem bem quantos são, eu estive a ver um número, o mais aproximado que há assim, por lá, são 150 mil, dos quais há uma percentagem hoje em dia muito elevada de mão de obra muito qualificada e que vai regressar, muito provavelmente, pois regressa a Portugal porque é óbvio, não é? É onde tem cá casa, família, etc. Independentemente, eventualmente depois voltar a partir, mas no imediato vai voltar e vai pressionar o mercado. Mas assim, a pergunta é: ótimo, seria ótimo se eles depois viessem para aqui e nós os ocupássemos. O problema é fazer o quê? Como? Com que investimento? E, portanto, essa que é a questão. Portanto, eu estaria de acordo, mas enfim, e também preocupa-me o setor primário. Mas o nosso setor primário padece de variedíssimas carências, uma delas pela forma como está organizada a propriedade portuguesa, não é? Um dos maiores flagelos neste momento, em relação à gestão da floresta, está no facto de não se saber quem são os proprietários portugueses do campo, do nosso campo. Não se sabe, não se conhecem. As pessoas não conhecem a propriedade que têm. Eu não sei se os presentes aqui têm alguma propriedade, não é? Eu vivo em Lisboa, já cá nasci, os meus pais eram fora de Lisboa. Eu tenho, salvo erro, registados em caderneta 5 propriedades. Conheço 3. Uma já mal. E há 2 que eu desconheço totalmente, não faço ideia para onde é. Se eu chegar à aldeia, não sei se é para o norte, se é para o sul, se é para o oeste, para o leste, não faço ideia o que aquilo é.
Nunca lá fui, acho eu. Portanto, aquilo, não sei o que é que lá existe. Pode ser mato, e isto, o meu exemplo, mas o meu exemplo é replicado por centenas de milhares, milhões de portugueses que têm propriedade dispersa, partida, que não vale nada. Não faz sentido nenhum sequer mandar para lá um trator a lavrar aquilo, porque aquilo não tem nada, não tem valor, isso só me dá custos e ninguém quer saber daquilo para nada. Pronto. E, portanto, este é um problema do setor primário português. Está neste momento neste caos. Pode ser que há algumas iniciativas no sentido de tentar resolvê-lo, mas só para já para a identificação. Mas o passo seguinte não se consegue dar, que é transformar uma coisa, pelo menos com algum valor que não seja um passivo total, porque o que acontece é que as pessoas têm como a terra é um passivo, aquilo não lhes dá nada, ninguém quer nada por aquilo, e têm que pagar um imposto. Pode ser muito pouco, mas aquilo é um passivo. Portanto, mas quando tentem mexer naquilo, algo que aquilo é propriedade privada. Pronto, finalmente a Fernanda Ilhéu, e eu concordo, subscrevo absolutamente por baixo, que nós na Europa vivemos uma visão romântica e ideológica. Que nós achamos que era o modelo que iria ser procurado por todas as sociedades em desenvolvimento. Nós achamos que os russos queriam uma sociedade democrática, de modelo pluripartidário, etc. Nós achamos que os chineses também iriam assim, com várias versões diferentes ao longo da história para a visão da evolução da China, que os chineses iriam converger assim, que os americanos iriam. Nada disto aconteceu. Nós estamos aqui e somos os únicos. Nós somos os paladinos do modelo que nós achamos que é o modelo civilizacionalmente superior a todos os outros e que, em termos económicos, é o que dá. Pronto. João, como sempre, muito claro e objetivo. Já nos habituámos a essa clareza há muito tempo. Manuel, para terminar, e agradecer mais uma vez a disponibilidade, está bem? Com muito gosto. Eu é que agradeço. Eu julgo que tenho muito pouco a acrescentar aquilo que o professor João Duque acabou de referir e das intervenções também muito boas dos nossos, da professora Fernanda Ilhéu também. E há aqui, e da professora também Maria João Galito. Julgo que o modelo. Bem, Portugal tem um PIB per capita que está a 2/3 da média europeia, não é? 2/3 do centro da Europa, vamos pôr assim, não é? Para nós não computarmos nessa média. E tem uma produtividade que está mais ou menos também a 2/3 da produtividade do core da Europa. Portanto, o nosso problema é diferente do problema da Alemanha. Nós basta que sejamos, isto é, nós produzirmos uma convergência que até tem acontecido agora nos últimos anos, temos crescido um bocadinho mais do que os centros da Europa, mas que não tem sido explícito, assim, não tem sido marcante, não é? Portanto, precisamos de uma década de convergência para podermos estar próximos do PIB médio da União Europeia e da produtividade média. É algo que nós conseguimos fazer. Agora, não conseguimos fazer quando o nível de investimento da Alemanha representa mais de 1/5 do PIB e o nível de investimento em Portugal representa menos de 1/5 do PIB para níveis de PIB muito diferentes. Portanto, isto vai, no fundo, encaixar naquilo que o professor João Duque referia, não é? Que precisamos de mais de investimento. E a forma de sermos mais produtivos e termos melhor emprego e emprego de melhor qualidade é investir mais, evidentemente. Investimento privado e investimento público. E, portanto, para termos investimento, investimento público, temos que ter espaço orçamental estável, porque se o espaço orçamental não for estável, já sabemos, evidentemente, que a austeridade começa muitas vezes com investimento, e do lado das empresas precisamos de custos de financiamento competitivos, e portanto precisamos que o Estado tenha uma capacidade, um risco de crédito baixo para não contaminar o custo de financiamento das empresas. Porque é que a Alemanha é também tão competitiva? Porque evidentemente que tem um custo de financiamento soberano muito baixo, que aliás nos tempos da Troika era negativo. Portanto era um ímã para atrair investimento e capital. Quando a Alemanha tinha yields a 5 anos negativos, estava a tornar o custo de financiamento para o setor empresarial extremamente
extremamente atrativo, não é? Quando nós na periferia tínhamos custos de financiamento proibitivos. Portanto, ter também finanças públicas equilibradas é um dos melhores alavancas que nós temos para impulsionar investimento, porque tornamos os custos do financiamento muito mais baixos para a economia portuguesa. Portanto, não é só uma questão de equilíbrio de contas públicas, é também uma questão de impulsionar esse investimento. Portanto, eu julgo que as questões essenciais eram estas, que a globalização também não tem marcha atrás, mesmo com as tarifas. A previsão é que a globalização continue a aumentar. E que os níveis de comércio, seja de bens, seja de serviços, nas próximas décadas continuem a aumentar. Portanto, essa é uma questão que não tem recuo, mesmo por mais tarifas que hajam, até porque os serviços hoje são um novo bem importável ou exportável, e que numa lógica de tentarmos ser um bocadinho mais competitivos e atrair mais investimento, um dos temas da agenda tem sido a reindustrialização da economia portuguesa, e irmos repristinar essas matérias, tornar o país mais competitivo, com reformas estruturais, portanto, esse tipo de abordagem que todos nós às vezes ficamos um bocadinho cansados, porque já falámos disso durante a Troika, mas não há como não voltar a elas. Portanto, não há como não voltar a tornar Portugal um bocadinho mais competitivo. O que a Irlanda tem feito tem sido o exemplo disso, não é? Eu acho que casos de sucesso temos a Dinamarca na Europa, mas temos a Irlanda, que é o maior caso de sucesso, com uma balança externa incrível, com um nível de PIB per capita surpreendente, com um nível médio salarial extremamente elevado, e portanto numa economia como é o caso de Portugal, com um pequeno PIB, nós temos uma segunda, uma terceira auto-Europa, como na altura o engenheiro Mira Amarelo conseguiu trazer a auto-Europa para Portugal, conseguimos trazer mais 2 ou 3 unidades destas, seja de inteligência artificial, seja de o que for, tem evidentemente um efeito imediato no PIB, porque somos muito pequenos. Portanto, eu diria, para tentarmos agora também dar aqui um spin de esperança, se bem que eu se calhar não ajudei tanto, aqui o meu discurso mais financeiro, não ajudei o professor João Duque a tentar energizar e galvanizar esta nossa audiência, mas sim, eu acredito que temos capacidade de convergirmos, de termos um PIB per capita mais elevado e de podermos crescer um bocadinho mais que os nossos parceiros se fizermos o caminho certo. E o caminho certo é precisamente continuarmos a equilibrar as contas públicas, apostarmos nos fundos estruturais para alavancarmos mais investimento privado e mais investimento público, e se o fizermos seguindo o modelo da Irlanda, o IRC também é importante, não é que eu acho que a fiscalidade seja um fator determinante na competitividade, mas é um fator para não perder competitividade, não é? Portanto, nós temos que ter um regime fiscal que não seja menos competitivo que a Espanha, que não seja menos competitivo que a Irlanda, até para que não hajam empresas que estejam a sediar a atividade económica noutros sítios, em vez de sediar em Portugal, como é o caso de muitas empresas que não encontram em Portugal muitas holdings internacionais um regime extremamente competitivo e, portanto, acabam por escolher outros países europeus para as domiciliar. E, portanto, aí eu acredito que a fiscalidade é também um elemento para não perder competitividade, mais do que para a ganhar, mas dentro de uma agenda de alavancar mais investimento. Julgo que não tem... Há aqui um tema que é o tema da longevidade, que há de estar na agenda, depois isso que talvez para um encontro mais tarde, mas com a Engenheira Ramalho Fontes, que estava aqui connosco, me fala sempre como é importante, porque os estudos mais recentes apontam que quem conseguir viver mais 15 anos provavelmente poderá viver mais 50 anos. Portanto, talvez haja uma transformação da nossa sociedade para poder dar a possibilidade, eu não diria obrigar, mas quem quiser trabalhar não ser obrigado a reformar-se. E poder continuar a contribuir. Eu julgo que há aí um caminho, tenho visto muitas pessoas, muitos mestres, muitos professores que me acompanharam e que me acompanham, que estão na casa dos 80 anos, e muitos deles não estão com muita vontade de deixar de contribuir, mas às vezes o nosso ordenamento jurídico interno obriga a que, a partir de uma certa idade, um professor catedrático tem mesmo que se jubilar. Pronto, e eu acho que aí deve haver um regime aberto, não é? Quem tem condições físicas, quem está bem e quer continuar a contribuir, não deve ter nenhum impedimento, não é? E, portanto, deve poder continuar a exercer a sua função profissional. Se assim o que pretender, se não o pretender, tem direito à reforma, porque é um sistema de capitalização que foi já teve a justa contribuição que foi feita. Mas eu julgo que isso é um tema para o futuro, para discutir e que nos pode ajudar também a manter a população ativa mais reforçada. Eu não quero prolongar mais. Obrigado, Jaime, por este convite e obrigado ao professor João Duque. Nós hoje à noite, como disse, vamos falar precisamente sobre isso, Manel, sobre o investimento, com a professora Maria João Rosa e com a Rosália Vargas, que é diretora do Ciência Viva. Acho que vai ser uma sessão muito interessante. Muito obrigado ao João, muito obrigado a Manel, muito obrigado a todos. Acho que foi uma grande sessão e continuamos na nossa agenda de tentar, pelo menos, pensar as coisas e ajudar a contribuir melhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.
Gosto de ver-te, Manuel. E a todos os Obrigado, João. Obrigado. Um abraço amigos. grande. Obrigado, obrigado. Foi um gosto, obrigado. Com licença.